Olá galerinha, meu nome é Paulo César, eu sou nutricionista. Estou gravando esse vídeo aí a pedido do professor Felipe para que vocês consigam visualizar melhor como é que acontece a oferta de nutrientes no âmbito esportivo, especificamente hoje em relação aos carboidratos, né? Então, para que vocês consigam visualizar todo o processo, é importante que relembrem essa classificação aí dos carboidratos, né? Eles podem ser classificados em mono, disacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. O que vai depender aí é a quantidade de ligações que existem entre eles. Por exemplo, os monossacarídeos, eles são carboidratos livres, são monômeros livres, que podem ser de glicose, de galactose, de frutose, enfim. Quando a gente tem a união de dois desses monossacarídeos, a gente já passa a chamar de disacarídeos, que é o caso, por exemplo, da lactose ou da sacarose. Exemplo, a lactose é composta de uma glicose mais uma galactose. Já a sacarose, que é o açúcar de mesa, aí é um carboidrato composto por uma glicose mais uma frutose. Tá certo? Nós temos também os oligosacarídeos, a gente já tem um pouco mais de monômeros ligados entre si, né? Por exemplo, a maltodextrina, a palatinose, que é praticamente a mesma coisa da sacarose, né? Só que aí tem uma pequena inversão, né? E é essa inversão que faz com que as pessoas que comercializam atribuam diversos benefícios à palatinose. Nós temos também o amido, que é um polissacarídeo que tem diversas ligações aí de moléculas de glicose, certo? Então, aí já entrando na questão de fontes alimentares, nós podemos exemplificar aqui colocando uma fonte alimentar que tem um amido, ou duas, né? Pode ser batata, macaxeira e por aí vai. O amido ali está nas raízes, principalmente. Aqui nós podemos, como eu já citei, né? Açúcar de mesa, certo? Glicose livre, mel, por aí vai. Então, um indivíduo que deseja obter carboidratos, ele tem várias opções, né? Agora, o tipo de carboidrato tem que ser ajustado a cada situação. E é justamente isso que vai fazer com que o carboidrato seja um mocinho e não um vilão, como muita gente quer que ele seja, né? Então vamos lá. O que é que o indivíduo deve consumir antes do treino? Uma batata? Um doce de leite? Mel? Açúcar de mesa? Enfim, isso vai depender. Mas existe uma recomendação geral para quem quer performar, para quem quer ter um bom desempenho, de que antes do treino é importante que o indivíduo consuma carboidratos complexos, ou seja, que tem várias ligações, como por exemplo a batata, né? 2 a 3 horas antes, e venha consumindo já carboidratos durante as 24 horas anteriores, certo? Esses carboidratos complexos vão ser consumidos 2 a 3 horas antes, justamente para dar tempo do corpo ir quebrando essas ligações e ir absorvendo os monômeros já, né? Porque o corpo vai quebrando essas ligações e vai gerando os carboidratos livres na forma de monômeros, que é a única forma que o corpo consegue absorver, né? Que esses carboidratos conseguem chegar na corrente sanguínea, certo? Então os carboidratos antes do treino tem que ser de baixo índice glicêmico. Durante, só vai haver necessidade se o indivíduo ele fizer uma atividade física de duração acima de 1h30. E durante, o indivíduo precisa consumir alimentos na forma líquida. Porque ali ele está praticando o exercício e o músculo dele precisa de sangue para desempenhar aquele processo. Então, se ele ingere, digamos, um pedaço de macaxeira, é até inviável, né? Porque ele vai estar correndo, por exemplo. Se ele ingere um pedaço de macaxeira, o corpo vai ter muito trabalho para ir quebrando ali esse tipo de carboidrato, que está um emaranhado grande ali. Então,
vai ter que vir uma demanda muito grande de sangue para o intestino. Isso, durante o exercício, não é viável. Para o intestino e para todo o trato gastrointestinal. Né? Então, durante, é recomendado que o indivíduo consuma líquido, por exemplo, uma bebida hidroeletrolítica. E depois, o que é que acontece? Tem que ser carboidrato de baixo índice glicêmico ou não? Aí depois a gente já fala de recuperação. No exercício de alta performance, principalmente, o indivíduo tem que consumir carboidratos de baixo índice, de alto índice glicêmico, certo? Porque vai gerar um pico de glicose, a glicose ela vai chegar imediatamente no sangue, né? O corpo não vai ter tanto trabalho, certo? Então essa glicose vai chegar imediatamente no sangue e vai gerar um pico de insulina, que por si é um hormônio anabólico. Então ele vai ajudar aí na recuperação das fibras musculares e permitir que o indivíduo no outro dia esteja apto a treinar novamente e gerar estímulo para o corpo, certo? Então, depois o recomendado é que o indivíduo consuma carboidratos de índice glicêmico alto, índice glicêmico elevado, certo? Outra questão importante é que alguns indivíduos treinam musculação, treinam crossfit, né? E não consomem a quantidade adequada de carboidrato, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai ter um catabolismo porque as proteínas que vão suprir aí a necessidade energética, certo? 1 grama de carboidrato corresponde a 4 gramas a 4 quilocalorias. E as proteínas também. 1 grama igual a 4 quilocalorias. Só que quando a gente fala de fornecimento energético, se as proteínas estiverem fazendo isso, elas vão sair dentro do músculo. Então, se o cara faz crossfit, faz musculação para ganhar músculo e está perdendo para gerar energia, ele está fazendo nada. Ele está treinando perdido. Né? Seria melhor até se ele ficasse em casa, sei lá, talvez. Se o objetivo dele fosse unicamente ganhar massa. Tá? Vocês fiquem tranquilos que com o tempo vocês vão aí aprendendo e conseguindo associar a fonte ao tipo, a cada classificação dessa de carboidrato. Né? Pão, macarrão, aqueles biscoitozinhos que não são integrais, né? Eles vão chegar rapidamente no sangue. Aí vocês já lembram que não existe todo esse emaranhado ali de ligações, de bolinhas, e o corpo não precisa quebrar essas bolinhas, certo? Então a glicose ela vai chegar mais rapidamente. No caso da batata, do inhame, da macaxeira, aí já tem ali essas bolinhas ligadas entre elas e que o corpo precisa ali realmente trabalhar muito para digeri-las, tá certo? Outro ponto importante é a ingestão energética, né? Quando o indivíduo está ali ingerindo baixas calorias e está treinando, né? O indivíduo tem uma queda geralmente no sistema imune, né? Porque as energias provenientes dos carboidratos que iriam ali para as células imunes são desviadas para o indivíduo gerar ali para ele fazer o seu exercício físico. Então pode ser que ele tenha uma queda imunológica por conta disso. Não pelo consumo abaixo de carboidratos, mas também por uma associação entre esse consumo baixo e o consumo baixo geral de calorias. Tá certo? É importante também que vocês relembrem a questão da intensidade e duração do exercício, certo? Que vocês pesquisem para entender melhor, porque quando o indivíduo treina musculação, treina crossfit, ele está ali numa alta intensidade e curta duração. Então não tem uma disponibilidade boa de oxigênio. Então não pode queimar tanto o ácido graxo, porque não tem essa disponibilidade. Vocês vão ver Bioquímica 2, certo? Então, esse tipo de exercício, a modalidade do exercício vai influenciar bastante também na oferta de carboidratos. Se o indivíduo ele treina, se ele é um atleta ou se ele é apenas um praticante de alguma atividade física, isso vai influenciar também na oferta de carboidratos. Né? Para um atleta, a gente pode dar até 85% do VET, né, do valor energético total, a partir de carboidratos. Para um recreativo, ali gira em torno de 50%, né, porque o recreativo não quer tanta performance como o atleta. O atleta vive disso, vive de resultados. Né? Então,
resumindo tudo aí, eu gostaria que vocês entendessem qual a diferença de consumir um pão simples para consumir uma batata doce. Pão, a gente já lembra de poucas ligações. Batata doce, aqui são várias ligações. E tudo isso afeta a velocidade de absorção dos carboidratos, que corresponde ao índice glicêmico. Então existem também alguns fatores que influenciam no índice glicêmico, que são as fibras, uma matriz alimentar complexa ali com proteína, né? O aquecimento também vai influenciar. Então tudo isso a gente tem de levar em consideração quando a gente está planejando ali a dieta de um atleta, certo? Então toda vez que você ouvir alguém dizer que os carboidratos são vilões, aí você manda baixar a bolinha e manda pensar direitinho. E complementa dizendo que o que vai definir se ele é um vilão ou se é um mocinho é justamente a oferta está adequada ou não para a situação, certo? Então, se o indivíduo oferta carboidratos simples no pós-treino, tá bem. Se o indivíduo oferta carboidratos simples, sólidos, durante o treino, não, ele é um vilão. Se o indivíduo oferta carboidratos compostos meia hora antes do treino, vai ser um vilão. Mas se ele já vem tendo uma ingestão boa de carboidratos ao longo das 24 horas anteriores e nas grandes refeições, 2 a 3 horas do treino, o indivíduo come carboidratos complexos, tá show de bola. Não é vilão não, ele é mocinho. Então é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. É uma pequena introdução sobre o assunto que é bastante grande, bastante vasto, né? Então eu acredito que eu não poderia me alongar demais também, né? Porque vocês estão no primeiro período, ainda vou ver toda a bioquímica 1, depois a bioquímica metabólica, que é a melhor inclusive, né? Então vocês não perdem por esperar, vão gostar muito no segundo período também, certo? No mais, fiquem com Deus. Eu estou à disposição para se alguém tiver alguma dúvida e eu puder sanar, eu vou com muito prazer responder as questões de vocês, certo? Um abração a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.